Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição tarde. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora você confere junto comigo o que é notícia no Brasil e no mundo. E olha, ontem nós aqui no jornal falamos sobre torcedores do Peñarol que protagonizaram cenas de violência e vandalismo no Rio de Janeiro. Após a confusão, eles foram detidos e alguns foram escoltados pela PRF até o estado de São Paulo. Vamos ver. Cerca de 20 ônibus com torcedores do Peñarol envolvidos na confusão generalizada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, deixaram o estado na madrugada desta quinta-feira. Os envolvidos que permanecerem presos vão ficar no Brasil para responder pelos crimes. Podem ser deportados para cumprirem pena no Uruguai. Mais de 200 pessoas foram escoltadas até a divisa com São Paulo para retornarem ao país. A medida ocorreu após determinação do governador Cláudio Castro. A verdade é que eles vieram para fazer baderna mesmo, entendeu? Vieram para fazer baderna, porque quando o cara é um esporte, né, que é um futebol, que é um hobby, que é uma coisa para deixar a gente feliz, acontecer isso aí é um absurdo, é uma coisa muito triste. De acordo com a Polícia Militar, tudo começou por volta do meio-dia, depois de um furto de um celular em uma padaria. A confusão ganhou força com a prisão em flagrante do uruguaio suspeito. O grupo não gostou e passou a depredar tudo. Usaram paus, pedras para atacar os policiais que estavam no local e até os banhistas foram agredidos. Na areia, um carrinho usado para guardar barracas e cadeiras de praia foi saqueado. Objetos também foram arremessados. Uma moto e um ônibus foram incendiados. Depois de quase 1h30 de selvageria e vandalismo, reforços da própria PM, Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Choque conseguiram conter a confusão. Segundo a Polícia Civil, os presos foram autuados por crimes diversos. Nossa, e olha, para piorar, após o final da partida entre Botafogo e Peñarol, os torcedores uruguaios que estavam no estádio entraram em confronto com a polícia militar e quebraram mais de 300 cadeiras. O clube carioca deve cobrar o rival o valor do reparo. E mais cedo, na edição Manhã, nós conversamos com um delegado em Itapetininga, doutor Luiz Soubia Nunes, sobre esse episódio lamentável. Ele analisou a violência e o vandalismo cometidos e como a legislação deve ser revista para endurecer as penas para crimes relacionados a eventos esportivos. Vamos ouvi-lo. E olha, o restante do grupo, 242 pessoas, elas foram encaminhadas para São Paulo. Como que a cidade deve recebê-los? Quais serão os procedimentos agora, delegado? Na verdade, aqui no estado de São Paulo, eles não serão muito recepcionados, correto? Será continuado o caminho deles e quando chegar no próximo estado, que será o Paraná, muito possivelmente eles vão encaminhar até o Uruguai. Esses estados eles vão continuar o trajeto desses torcedores até que eles deixem o território brasileiro. Delegado, os torcedores, pelas imagens lamentáveis, diga-se de passagem que a gente viu, eles usaram paus, pedras para atacar policiais militares, além dos banhistas, que estavam por ali. Imagina o susto. Estrangeiros presos aqui, eles devem seguir a lei local? E eu emendo uma outra pergunta: qual o crime previsto e a pena para quem comete uma agressão contra um policial? Então, o direito penal, o direito criminal, ele é, antes de qualquer coisa, uma vontade do Estado em punir aquela pessoa que transgrediu determinada conduta que para o território brasileiro é considerada crime. Então, o interesse maior nesta questão é a punição do infrator. Desta maneira, o direito penal a ser aplicado, apesar de serem cidadãos de outro país, cidadãos uruguaios, será aplicada a lei do local aonde eles cometeram a infração. No caso, responderão pelos crimes previstos no Código Penal brasileiro e leis esparsas brasileiras também, como vocês citaram aí, o Estatuto do Torcedor. Tudo bem? Então, a primeira parte aí da sua pergunta, eles irão responder justamente pela lei brasileira, de acordo com as sanções previstas pela lei brasileira. Eu te perguntei, delegado, com relação à agressão contra policiais. Qual o crime previsto e também a pena para esse tipo de crime?
há pouco tempo houve uma reforma na legislação onde crimes cometidos contra pessoas, agentes de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, aqui no estado de São Paulo nós temos também a Polícia Penal e outros demais agentes, guardas municipais, há um aumento de pena. Então ele responde pelo crime, por exemplo, de lesão corporal, se um policial foi atingido e até mesmo machucado. No entanto, a pena base, que é 3 meses a 1 ano, ela vai receber ainda um acréscimo, tendo em vista a condição de policial, a condição de agente de segurança da vítima. É a terceira vez em 5 anos, que torcedores do Peñarol se envolvem em uma confusão aqui no Brasil e, coincidentemente, no Rio de Janeiro. O senhor acredita, delegado, que há necessidade de rever as leis para evitar essas condutas, recorrentes, para que a gente não tenha de novo episódios tão chocantes como esse? Eu não acredito, eu tenho certeza. São situações onde a lei já está muito obsoleta e que não podemos admitir. E não estou falando apenas de torcedores estrangeiros, vamos deixar isso muito bem claro. Futebol ou qualquer outra aglomeração onde as pessoas estejam reunidas para desenvolver uma atividade lúdica, uma atividade gostosa, pode ter certeza que dentre este jogo, muitas famílias estavam presentes. Eu escutei você falar no começo da reportagem que logo após o jogo, novamente houve outra confusão. E todas as famílias que estavam lá, a gente tem que pensar nelas, e a família dos banhistas que estavam na praia quando toda essa confusão se desenvolveu. Então, eu acredito que quando atitudes são tomadas e muitas vítimas estão sendo colocadas em perigo, essa condição da vítima ela tem que ser levada em consideração, sim. Então, uma reforma na legislação com uma resposta criminal, e essa é a única resposta, não adianta. Somente o endurecimento das leis penais é que vai chegar em uma situação onde a gente consiga uma efetividade nessa resposta. Então, eu sou a favor, sim, de uma revisão na legislação para essas situações criadas onde haja a colocação em risco de diversas pessoas, como aconteceu na praia, como aconteceu após o jogo, seja verificado e uma resposta criminal muito mais eficiente seja aplicada. E olha, 5 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo. A empresa de táxi aéreo responsável pelo avião, a Baeté Aviação, informou que a aeronave que caiu na noite desta quarta-feira era ocupada por 5 pessoas. Um piloto, um copiloto e 3 passageiros, sendo uma médica, um enfermeiro e um mecânico. O avião, um Embraer 121, Xingu, caiu no município de Santa Branca, no Vale do Paraíba, interior paulista. As pessoas que estavam na aeronave retornavam de Florianópolis, Santa Catarina, em direção a Belo Horizonte, Minas Gerais, onde abasteceria. O destino final era Salvador, na Bahia. O voo decolou no fim da tarde desta quarta. O avião teria batido em um morro durante a tempestade. De acordo com a Força Aérea Brasileira, o avião sumiu dos radares de monitoramento às 7:20 da noite. O Corpo de Bombeiros informou que o local está isolado para a identificação dos corpos, que estão em meio aos destroços do avião, por agentes da Polícia Técnica Científica e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. E agora a gente muda de assunto. A forte chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo no fim da tarde de ontem causou muitos transtornos. 70 mil pessoas chegaram a ficar sem energia elétrica de novo. E uma pessoa está desaparecida após ser levada pela correnteza. Quem vai trazer todos os detalhes é o nosso repórter Fernando Jesus, que está agora ao vivo. Fernando, boa tarde para você. Atualiza a situação para a gente, por favor. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a você que nos assiste. Realmente, as chuvas de ontem foram muito fortes e causou muitos prejuízos em toda a cidade. Como você disse, aproximadamente 70 mil pessoas ficaram sem energia elétrica e quase a metade permanecem no escuro até o momento. Além disso, foram registrados muitos pontos de alagamento e quedas de árvore em toda a cidade de São Paulo. E o homem que está desaparecido é um motoboy de 38 anos de Jandira, que fica localizado na região metropolitana da cidade de São Paulo. Ele permanece desaparecido e, de acordo com algumas testemunhas, ele estava em uma confusão com um amigo, em uma discussão, e este amigo o empurrou na água
e a força da água da chuva era tanta que ele acabou sendo levado pela correnteza para um córrego e ele permanece desaparecido até o momento. A equipe do Corpo de Bombeiros retomou as buscas na manhã desta quinta-feira, mas não conseguiu encontrá-lo. Eles não têm nenhuma pista de onde este homem possa estar agora, mas as equipes permanecem muito bem empenhadas para encontrá-lo o mais rápido possível. E para esta quinta-feira e para amanhã, sexta-feira, a previsão é de mais chuvas com ventos que podem ultrapassar os 70 km por hora. De acordo com os meteorologistas, as temperaturas mínimas são de 21 graus e as máximas podem chegar até os 29 graus hoje e amanhã, sexta-feira. E, além disso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu uma nota dizendo que vão reforçar o monitoramento para qualquer eventualidade, alguma emergência que possa acontecer causada pelas chuvas que estão previstas para atingir o Estado de São Paulo hoje e amanhã. E, além disso, o órgão também disse que vai espalhar vários gabinetes com as principais forças de segurança pública em toda a cidade de São Paulo para poder atender essas eventualidades, essas emergências. E você que, caso precise acionar algum serviço da Defesa Civil, é só digitar o DDD 11 2193 88 88. É com você no estúdio, Tabata. Muito obrigada, Fernando Jesus, pelas informações. Uma boa tarde para você. Fica um alerta, né? Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta laranja para novas tempestades, como o Fernando disse, entre hoje e amanhã em São Paulo. E no sul do Brasil, o INMET emitiu também um alerta de perigo por conta de um ciclone extratropical que se aproxima e pode causar fortes tempestades ainda hoje e também é válido até amanhã. À medida que o ciclone avança em direção ao alto mar, a frente fria deve ganhar força sobre o estado, intensificando as tempestades. As regiões de maior risco incluem quase todo o Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Os temporais devem chegar com menor intensidade em todo o estado catarinense, no Paraná e pode alcançar também São Paulo e Mato Grosso do Sul. E olha, gente, chegou agora há pouco a informação de que aos 66 anos morreu hoje José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila. Vítima de uma demência pugilística, o ex-lutador já sofria de encefalopatia traumática crônica, uma doença similar ao mal de Alzheimer, causada por repetitivos golpes na cabeça e afeta principalmente ex-atletas de boxe. O peso pesado teve um começo de carreira promissor, com 14 vitórias seguidas, desde 1983 e 1985, ficando 2 anos invicto e conquistando o Campeonato Sul-Americano dos Pesos Pesados. Em 1995, ele foi campeão mundial da Federação Mundial de Boxe, ao vencer o britânico Johnny Nelson na decisão por pontos. 5 anos depois, decidiu encerrar a carreira após a derrota por nocaute para o brasileiro Daniel Frank. Todos os nossos pêsames, nosso lamento aos amigos e familiares. E a Polícia Federal investiga a venda de sentenças envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Os magistrados suspeitos foram afastados. Vamos ver. Cerca de 200 agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre venda de sentenças. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul são suspeitos de envolvimento e eles foram afastados de suas funções. Além das buscas, também há medidas como proibição de acesso às dependências de órgão público, vedação de comunicação entre investigados e uso de tornozeleira eletrônica. A ação foi batizada de Ultima Ratio e investiga os crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário. Os mandados de busca foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça e são cumpridos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso, Brasília e em São Paulo.
E agora, mudando de assunto, o número de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, superou em 10% o total do ano passado. Os estudantes vão fazer as provas nos dias 3 e 10 de novembro. Neste ano, mais de 4.325.000 estudantes se inscreveram para as provas do Enem. O número representa um aumento de 9,95% em relação ao ano passado. Do total de participantes desta edição, a maior parte já terminou o ensino médio ou conclui neste ano esta etapa de ensino. Segundo o INEP, os dados são baseados nas autodeclarações dos participantes no momento da inscrição. Os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar 2023. Além deles, 20% de inscritos são de estudantes que ainda não completaram o ensino médio, mas vão fazer o Enem para testar seus conhecimentos. Todos estão na condição de treineiros, no exame. O estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com mais de 645 mil, seguido de Minas Gerais, com 393 mil, e da Bahia, com 376 mil. Esta edição do exame deve contar com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em mais de 1.700 municípios por todo o Brasil. E agora o assunto é saúde. A Anvisa aprovou os testes com comprimido contra a dengue. O novo medicamento pode ser o primeiro antiviral contra a infecção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou nesta semana o início dos testes clínicos de fase 2 de um antiviral para o tratamento da dengue. Atualmente, não existe medicamento específico para atuar na replicação do vírus no organismo. O tratamento hoje consiste em lidar com os sintomas, como a desidratação, enquanto o sistema imunológico do paciente combate a infecção. Esse novo medicamento representa um passo importante para o tratamento da dengue, uma doença que afeta milhões de pessoas e carece de opções terapêuticas eficazes. O sinal verde foi concedido após rigorosa análise da documentação submetida, que incluiu dados dos estudos clínicos de fase 1 e dos pré-clínicos, em animais e laboratório. O remédio que será testado no Brasil foi desenvolvido pelo laboratório Novartis. A etapa dos estudos que recebeu o aval da Anvisa, a segunda de 3 fases, tem o objetivo de avaliar o percurso que o medicamento faz no organismo, a segurança e a eficácia. O medicamento deve ser testado em pacientes infectados com qualquer um dos 4 sorotipos do vírus da dengue. Havendo a comprovação de que os benefícios superam os riscos, o medicamento experimental poderá ser registrado pela Anvisa e disponibilizado no mercado brasileiro. E ainda falando de saúde, a medida provisória que isenta medicamentos importados de pagar impostos perde a validade nesta sexta-feira. O texto precisava passar por análise em uma comissão mista antes da votação nos plenários da Câmara e do Senado. A medida afetava medicamentos que não são produzidos no Brasil e eram importados por pessoas físicas para uso próprio ou individual. A MP foi publicada pelo governo em junho, depois do programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover ter sido sancionado pelo presidente Lula. Publicada em 28 de junho, a medida teria validade de 60 dias, sendo prorrogada por mais 60 dias. A norma foi enviada pelo governo ao Congresso após apelos de diversas associações de pacientes e profissionais da saúde. O texto precisava passar por análise em uma comissão mista antes da votação nos plenários da Câmara e do Senado. A comissão não chegou a ser instalada. Com o fim do prazo, se perde os efeitos automaticamente. Isso significa que fármacos incluídos, o tratamento de doenças raras, passarão a ser taxados com uma alíquota de 60% sobre o imposto de importação. E no Dia Mundial de Combate à Poliomielite, o Ministério da Saúde alerta para a importância das campanhas de vacinação em crianças como forma de erradicar a doença no Brasil. A vacinação é a única forma, gente, de prevenção contra a também chamada paralisia infantil.
A data também marca os 35 anos de registro do último caso de pólio no Brasil. A estratégia adotada para eliminar o vírus foi centrada na realização de campanhas de vacinação em massa, com a vacina oral contra a pólio. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus e que pode infectar crianças e adultos. Agora, a partir do dia 4 de novembro, as vacinas conhecidas como gotinhas devem ser substituídas exclusivamente pela injetável, conforme anunciou o Ministério da Saúde. A mudança é baseada em critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais. As 2 doses em gotas da vacina oral poliomielite bivalente, ministradas às crianças, serão substituídas pela injeção da vacina inativada poliomielite. O novo esquema vacinal, com 3 doses e 1 reforço, acontece a partir dos 2 meses de idade, com a dose de reforço aos 15 meses. Após a aplicação das 3 primeiras doses, o imunizante injetável confere quase 100% de proteção, com altos títulos de anticorpos. Já para as doses de reforço em crianças de 15 meses e menores de 5 anos, a orientação é comparecer às unidades básicas de saúde para definir as datas de vacinação. E o mercado de trabalho está mudando no Brasil. Aumentou o número de funcionários que pedem demissão em troca de melhores salários em outras empresas. Mas, para quem demonstra um talento acima da média, as empresas fazem um esforço para manter o empregado, oferecendo maiores benefícios. O mercado de trabalho brasileiro está vivendo um momento de transformação, impulsionado por uma taxa de desemprego mais baixa. Com o aumento da demanda por profissionais qualificados, os trabalhadores têm conquistado maior poder de barganha, o que gera uma movimentação significativa entre as empresas e um aumento nos benefícios oferecidos pelas companhias. As empresas, em uma tentativa de reter talentos, têm ampliado pacotes de benefícios, incluindo home office permanente, programas de bem-estar e até a oferta de ações da empresa como forma de recompensar os colaboradores mais dedicados. Conforme o estudo da consultoria Tendências, tendo como base os dados de cadastro geral de empregados e desempregados, a taxa de rotatividade no mercado formal brasileiro atingiu quase 35% nos 12 meses até o mês de agosto. Setores como construção civil e agricultura, que tradicionalmente empregam mão de obra temporária, lideram esse movimento, com índices superiores a 65% na construção e taxas superiores a 50% na agricultura. Comércio e serviços seguem de perto com alta rotatividade em função da demanda sazonal e dos contratos temporários. Em estados como Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo, a rotatividade ultrapassa os 40%, refletindo o dinamismo do mercado nessas regiões. Outro fenômeno observado é o aumento de trabalhadores que estão deixando seus empregos por conta própria. Com o mercado aquecido, muitos brasileiros têm aproveitado as oportunidades para buscar melhores condições salariais ou benefícios em outras empresas. Essa tendência reflete uma maior confiança dos profissionais na possibilidade de conseguir um novo emprego em curto período, o que impulsiona a negociação salarial e estimula a troca de empregadores. Com um cenário de inflação controlada e um nível de atividade econômica que favorece as negociações salariais, os trabalhadores têm obtido reajustes acima da inflação. Essa combinação tem beneficiado principalmente os setores com maior demanda por mão de obra especializada. E os economistas destacam que enquanto o mercado mantiver o aquecimento, a tendência é de que essa movimentação e os ganhos para os trabalhadores continuem crescendo nos próximos meses. E no final do mês que vem acontece a esperada Black Friday, uma oportunidade para o consumidor conseguir preços de promoção em alguns produtos. A Black Friday desse ano vai acontecer na semana de 29 de novembro. A data está um pouco longe, mas já é o momento certo para começar a acompanhar os preços dos produtos e conferir as promoções. Para não cair em ciladas, a primeira dica para o consumidor é saber com pelo menos um mês de antecedência o valor do item que está na lista de desejos. Com isso, na época da Black Friday, vai poder conferir o desconto e se realmente ficou mais barato. Alguns comerciantes são suspeitos de aumentarem o valor de alguns produtos antes para poder dar o desconto na data, que já ficou conhecido como a metade do dobro do valor. O Procon alerta que essa prática é abusiva
e o consumidor pode denunciar, com documentos demonstrando essa prática, como um print de telas com as informações da alteração do preço. Além da promoção, é importante ficar atento às condições de pagamento, taxa de juros e prazos de entrega, e também a procedência e perfil de reclamações do varejista. E olha, a Serra Gaúcha dá a largada para o Natal Luz de Gramado. A cidade garante que está preparada para acolher os visitantes no tradicional evento que, com a reabertura do aeroporto Salgado Filho, espera receber mais de 2 milhões de turistas neste ano. Vamos ver. A 39ª edição do Natal Luz, em Gramado, no Rio Grande do Sul, acontece até o fim das festividades natalinas, em 19 de janeiro. São 88 dias de festa ao todo. Segundo a organização do evento, a expectativa de público na cidade durante o período é de 2 milhões e 100 mil visitantes. A retomada da operação de voos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, o principal terminal de passageiros do Sul, deve facilitar a chegada de turistas à Serra Gaúcha. Além de atrativos pagos, uma programação gratuita toma conta do centro de Gramado ao longo de todos os dias do evento. Um dos atrativos mais esperados desta edição é a volta do grande desfile de Natal às ruas do centro de Gramado. A parada conta com carros alegóricos, efeitos de luz e até neve artificial. Situada a cerca de 115 quilômetros da capital Porto Alegre, Gramado é uma das cidades mais procuradas para viagens de lazer no país, principalmente durante o inverno. Em 2023, a cidade bateu recorde com mais de 8 milhões de visitantes. Gramado também é importante porta de entrada para a Serra Gaúcha, que reúne roteiros voltados ao enoturismo. E agora vamos falar de esportes, porque hoje tem Corinthians e Racing pela semifinal da Copa Sul-Americana, aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. E o jogo vale muito para ambas as equipes. Vamos conferir. O Corinthians enfrenta o Racing nesta quinta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O Timão vem de uma dura eliminação para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. A equipe ficou em um empate por 0-0 em Itaquera e foi eliminada pelo resultado agregado de 1-0 para o rubro-negro no jogo de ida. Além disso, o time briga para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o alvinegro passa a apostar todas as suas fichas no título da Sul-Americana. Isso porque vencer a competição se tornou a única maneira do Timão disputar a Copa do Brasil e a Libertadores em 2025 e conseguir manter o planejamento financeiro. Ramon Dias vai contar com o retorno de Memphis Depay ao time titular para formar dupla de ataque ao lado de Yuri Alberto. O Timão tem a segunda melhor campanha da competição e vai em busca da final inédita. O Racing, por sua vez, está em 5º lugar no Campeonato Argentino e vem de uma vitória sobre o Defensa e Justiça por 4-3. Tem a melhor campanha da Sul-Americana e conta com um bom desempenho no ano para conquistar o título. O segundo e decisivo jogo da volta acontece no próximo dia 31 de outubro, também às 21h30, em Avellaneda, Buenos Aires. O time que for à final vai enfrentar o grande vencedor de Cruzeiro e Lanús. Haja coração, hein? E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E olha, eu te convido a continuar ligado na nossa programação. Até mais.